texto sagrado de Isaías 45, que nós acabamos de ler, ele descreve uma profecia que veio se consumar 200 anos depois. Esse texto aqui que a gente leu agora, o profeta Isaías fala de um rei que nem existia ainda. Ele fala de Ciro, e Isaías foi um profeta que anunciou a Israel o cativeiro babilônico. Isaías, ele, durante vários anos, ele pregou o arrependimento para a nação de Israel, e ele fez lembrado a nação que aquele povo era um povo que tinha um tesouro muito especial. O tesouro era a herança espiritual, e haviam promessas de bênçãos e também promessas de juízo sobre a nação de Israel, se eles abandonassem os caminhos do nosso Pai, se eles andassem em pecado. E o povo foi, ao longo dos séculos, se afastando do nosso Pai, se envolvendo com idolatria, depois se arrependia e voltava, e assim vieram muitos reis, inclusive reis que praticaram sacrifício a deuses estranhos, até sacrifícios de crianças, chegaram a matar crianças, reis de Israel, de Judá, e oferecer a essas entidades que a gente sabe, o apóstolo Paulo diz que por trás de cada ídolo, na verdade, opera um demônio. Então tudo aquilo que o homem coloca no lugar do nosso Pai, que é bendito e único digno de ser adorado, opera um demônio, é uma ação demoníaca que opera por trás, né? Esse é um ensino apostólico, não está literalmente assim na Escritura, mas os apóstolos deixam claro, principalmente o apóstolo Paulo, que nos bastidores, por detrás da ação de cada ídolo, existem demônios. Então, quando a gente vê todo tipo de idolatria, o homem colocando o coração dele nas coisas do presente século, a gente sabe que operam demônios. E a nação de Israel, ela seguiu vários deuses. Ela seguiu deuses dos povos também. Então, quando o profeta Isaías se levanta na nação de Israel, ele anuncia que o cativeiro viria realmente. E Isaías chega a dizer que esse cativeiro babilônico, a nação de Israel seria destruída, a própria cidade de Jerusalém seria destruída, e ele iria durar 72 anos. Então, tempos depois, aconteceu exatamente como Isaías falou, exatamente como Isaías profetizou. A nação de Israel foi levada cativa, os poucos que ficaram em grande miséria, tudo destruído, a cidade foi totalmente destruída, e o povo então foi morar na Babilônia. E lá, o primeiro rei que fez isso, chamava-se Nabucodonosor, e a Escritura descreve aquele período de Daniel e os amigos dele que viveram lá, também foram levados para o cativeiro, Daniel e os outros amigos profetas de Daniel, e tantos profetas foram também levados, mas eles não viveram, por exemplo, Isaías não viveu para ver o retorno. Quer dizer, Isaías profetizou 200 anos antes, o cativeiro durou 72 anos, então não tinha como Isaías presenciar nem a entrada no cativeiro, porque essa profecia aqui foi feita 200 anos antes, e o cativeiro durou 72 anos. Então, quando Isaías fez essa profecia aqui, faltava quanto tempo para o cativeiro? Só ia diminuir 200 menos 72, né? 128, não é isso? Faltavam 128 anos ainda. E é claro que muitas pessoas zombaram de Isaías, mas eu queria trazer outro detalhe para vocês, que esses profetas que foram levados na época para o cativeiro, eles levaram a profecia de Isaías. Quando se levantou um rei chamado Ciro, eles mostraram ao rei Ciro essa profecia de Isaías. Ou seja, Isaías falou de um rei que nem sequer existia ainda, que ele não tinha como influenciar o nome, nada disso, né? E esse rei, como a gente leu aqui, assim aconteceu com ele. Ele se tornou ainda mais poderoso no Império Persa, Sírio-Persa. Esse rei chamado Ciro, né, esse soberano, ele foi seguido por gigantes. O texto aqui diz, não sei se vocês prestaram atenção, que esses homens, e aqui fala o nome de uma etnia, que viria e andaria após Ciro, andaria após ele. Então nós lemos tudo isso aqui profetizado, e aqui está profetizado também, não sei se vocês perceberam, a destruição do templo, e a reconstrução, quando Ciro iria
mandar reconstruir o templo. Amém? Então, isso é uma introdução em cima desse texto. E eu quero dizer a vocês que outros profetas foram levantados na época da saída do cativeiro. Isaías e outros profetas viveram um período anterior, pré-cativeiro babilônico. E outros profetas, como Ageu, Zacarias, foram levantados já lá no final, lá na frente, para profetizar a reconstrução de Jerusalém. Esdras, Neemias, vocês conhecem a história de Esdras e Neemias, né? Tem um texto bíblico que fala de Esdras e Neemias. Bem, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas eu coloquei como tema para hoje, a divulgação do tema para hoje, os desafios da Seara Santa. Talvez depois de vocês ouvirem essa descrição desse texto, estejam já se perguntando que isso tem a ver com o texto da Bíblia e com o tema, desafios da Seara Santa. Alguém faz ideia? O que é que tem a ver com o tema desafio da Seara Santa? Bem, a gente poderia falar muitas coisas como desafios, mas um primeiro desafio aqui, que eu quero destacar, é a possibilidade de uma herança verdadeira, de verdadeiros filhos, se afastarem do seu pai. Uma vez que nós somos salvos pela graça que é em Cristo, nós não iremos mais perder a salvação, mas nós iremos sofrer as consequências sobre cada pecado que a gente comete. Porque quem aqui pode levantar a mão e dizer assim, nem na hora da morte eu não vou pecar mais, eu não peco mais. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você enxerga coisas que você não enxergava antes em você mesmo. É claro que você vai sendo liberto de toda a sujeira do pecado, mas você consegue enxergar manchas na sua vida, no seu ser. Quem está em Cristo está seguro pela obra da graça. Entretanto, isso me dá segurança, mas não me dá uma autorização para eu viver em pecado. Vocês estão comigo? E o Espírito Santo da graça, ele faz com que eu aborreça o pecado. Então, quanto mais a gente está seguro, mais nós vamos também fazer o quê? Aborrecer o pecado. Amém? A gente vai aborrecer o pecado. Então, isso é uma realidade. Agora, quando um filho, alguém que recebeu o dom da vida eterna, alguém que foi lavado pelo sangue de Cristo, a pessoa volta ao pecado, essa pessoa vai colher as consequências do pecado, como não é nem como o mundo, porque o mundo vai colher as consequências do pecado de forma eterna. Existe a condenação eterna, o inferno. Quem mais pregou sobre isso foi o nosso Salvador. Mas a igreja, aqueles que conheceram as coisas do Espírito Santo e se afastam dele, conscientemente, essas pessoas elas vão colher resultado disso. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Havia promessas de paz, haviam promessas de vitórias, haviam promessas de prosperidade, até material. Havia promessa de saúde, havia promessa de harmonia dentro dos lares. E tudo isso por causa de que o povo escolheu desconsiderar a palavra, escolheu andar segundo os ímpios andam, andar nas coisas desse século. O que é que eles vieram colher? Juízo sobre a vida deles. E uma das maneiras que o nosso pai usou foi o cativeiro babilônico. Eles perderam a sua pátria, eles perderam os seus bens. Imagine aqui, famílias foram separadas. Um pai e uma mãe foi levado e outra parte ficou. Filhos foram levados, outra parte ficou. Isso acontece hoje? Acontece, vou dizer a vocês como. Às vezes, está todo mundo vivendo até dentro de um mesmo condomínio. Ah não, a família a gente não vai se separar nunca. Os corações estão distantes. Alguém está servindo a Cristo, o outro não está. E a bênção do nosso Pai faz com que todos estejam bem. Então, quando a gente está atravessando alguma dificuldade, amados, nós não devemos ficar procurando nos acusar do nosso pecado, não. Mas a gente deve andar em santidade e fazer o quê? Estar seguro na graça. Se você achar que a sua segurança está na sua santidade, você está enganado. Sua segurança está na sua confiança no que Cristo fez por você. Agora, ao mesmo tempo que você se fortalece nesse entendimento que não depende de você, ao mesmo tempo você procura se consagrar mais e mais, para que as bênçãos estejam alcançando não só
a sua casa, mas toda a sua família, pessoas estejam sendo salvas. Não sejam levadas para o cativeiro, como a nação de Israel foi. Então, o primeiro desafio para a Seara Santa é que nós, como igreja, precisamos andar em santidade, para que a gente não venha colher a disciplina amorosa do Pai. O Pai, Ele disciplina quantos ama, Ele disciplina. E Ele disciplina, está escrito literalmente, para nos humilhar. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, achando que nós somos suficientes, que a gente não precisa dEle, que é a força do nosso braço, que é o nosso conhecimento, Ele permite que a gente tenha percas terrenas, pequenas, né? Mas são percas. E a igreja, diante das dificuldades, ela se desperta para examinar não a vida dos outros, mas a vida, cada um a sua própria vida diante do Pai. Amém? E coletivamente, o que é que nosso Pai faz? Ele levanta também profetas, porque Ele sempre tratou de forma coletiva com a sua igreja. No Antigo Testamento também era assim, a nação de Israel era uma igreja, era a sua igreja. Ele muitas vezes mandou que os reis convocassem a assembleia dos santos, e todos se convocassem em jejum, em oração, mas lamentavelmente, o homem muitas vezes acaba escolhendo seus próprios caminhos, né? E grandes reis também sofreram por causa disso. Amém? Então, qual é o primeiro desafio da Seara Santa? Nós não estamos construindo, amados, uma organização, uma ONG, uma instituição terrena, um prédio. A gente não está construindo um prédio, vamos construir um prédio de 20 andares. Não são coisas terrenas, nós estamos construindo um edifício espiritual. E para isso a gente está semeando na Seara Santa. Então, se a gente quiser usar as armas do mundo para construir coisas espirituais, nós não estaremos fazendo a vontade do nosso Pai. E algumas vezes, para nos advertir, Ele vai permitir sim que o mal nos sobrevenha. Aqui no texto sagrado, Ele disse que ia acontecer e aconteceu. A nação foi levada toda para o cativeiro babilônico. E os bens materiais foram todos destruídos. Imagina pessoas que eram riquíssimas, tudo foi destruído. Para que fosse preservado o quê? A alma, a salvação daquelas pessoas. Amém? E aí a gente vai agora avançar para os profetas que viveram já no tempo da saída do cativeiro. A gente vai abrir nossas Bíblias, primeiro lá no livro de Esdras. Eu queria trazer para vocês uma situação que aconteceu na época de Esdras. Esdras e Neemias, né? São dois livros muito conhecidos também na Escritura. Você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Esdras. É antes dos livros de Samuel, né? 1º e 2º Samuel. Depois de Josué vem o livro de Juízes. E aí o livro de Ruth, é depois dos livros de Reis, mais para frente um pouco. Depois o livro de Crônicas. Lá no livro de Esdras, capítulo 4. A gente vai ler versículo 12 a 16. Esdras, capítulo 4, versículo 12 a 16. Todo mundo já encontrou? Esdras, capítulo 4, versículos 6 a 7 e 9 a 10. Não, perdão. Não. De 12 a 16 e de 21 a 24. No mesmo capítulo. De 12 a 16. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram diante de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, não pagarão os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra do rei. Por isso, mandamos dar-lhe esse aviso, a fim de que busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde, aquela cidade foi danosa aos reis
e as províncias que nela tem havido rebeliões, desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Ok? Versículo 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras desse lado do Eufrates. Não terá posse. Agora, pois, dá ordem, a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não edifiquem aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Versículo 22. 21 agora, 22, né? Vocês estão acompanhando? Eu pulei para o 21, viu? Perdão. 22. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Cessou, pois, a obra da casa do Altíssimo, a qual estava em Jerusalém. E isto até ao 2º ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Isso durou até o 2º ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Perdão. Deixa eu fazer aqui um breve resumo do que está acontecendo aqui na época de Esdras. Perto de se completarem os 72 anos, quando o povo ia voltar do cativeiro, Esdras e Neemias conseguiram autorização para reconstruir os muros da cidade, o templo. E eles voltaram. Naquela época, o imperador havia levantado na região lá, destruída, de Israel e de Judá, havia levantado um governador lá para governar aquela área. E Esdras e Neemias, eles voltam para construir, mas quando eles chegam lá, aqueles governadores lá ficam com o quê? Com ciúme, ficam com inveja, ficam se achando desprestigiados, porque eles queriam que a ordem dependesse deles. O rei nem sequer consultou a eles. E então os trabalhadores de Israel começam a reconstruir a cidade e reconstruir o templo. E esses homens enciumados, o que é que eles fazem? Eles inventam uma mentira para conseguir a autorização do rei, do imperador, para que a obra parasse. E é isso que a gente acabou de ler aqui, vocês entenderam? Amém? Não é? E de fato, com essa mentira que eles inventaram, a obra parou. Mas o interessante aqui é que a palavra vai nos ensinar, se vocês forem ler depois detalhadamente, que essa parada da obra durou 15 anos. Então você pega 72 anos, que era quando o povo realmente ia voltar, e você diminui 15 anos, e você vê o tempo que era para ter acontecido antes. Mas por que ficou parado 15 anos? Não foi só porque esses homens mentiram. Foi porque eles conseguiram intimidar aqueles que estavam fazendo a obra. Porque aqueles que estavam fazendo a obra tinham o mesmo acesso ao rei. Eles poderiam ter voltado, não, a gente não veio aqui por acaso, a gente veio depois de jejuar. Nós vimos aqui, como o próprio Neemias diz, a gente já pregou aqui sobre isso. Neemias diz, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso cessar, porque eu cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter com esses homens. Então, Esdras e Neemias, eles tinham a consciência de que o que eles estavam construindo, apesar de ter tijolo, ter pedra, cimento, daquela época, né, entre aspas, mas eles não estavam construindo uma parede simplesmente, eles estavam construindo uma coisa espiritual. Amém? Então, amados, muitas vezes a igreja hoje, o que acontece com a igreja aqui hoje? A igreja às vezes não tem conhecimento de que ela está construindo algo espiritual. E ela começa a agir carnalmente. Então ela começa a se intimidar por causa do que é dito e do que se deixa dizer. Porque esses homens se levantaram, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, estão falando isso, eita, e agora? E o coração foi ficando carregado, as pessoas foram ficando preocupadas. E agora essa história, e mais essa, e o diabo? A arma principal do diabo é a comunicação com mentira. Ele vai usar toda sorte de mentira, isso é próprio do diabo. E ele vai fazer como isso? Escolhendo pessoas. Agora vai fazer como? Pessoas que estão distantes, que não conhecem a história da gente? Não, pessoas que estão perto. Esses homens aqui conheciam a história de Jerusalém. Esses homens aqui, inclusive, eram de sangue judeu. Esses homens que inventaram essa mentira,
que foi levantado como governador lá na Judéia, ele era israelita também, mas ele ficou enciumado, ou seja, sentimentos carnais. Ele ficou com inveja, a motivação dele era terrena, era buscar a glória do presente século, era ser visto, era ser reconhecido. Então se criou toda uma narrativa. Essa é uma frase bem atual, né? Porque a gente está vivendo um momento aí que não é simplesmente um momento político, mas nunca se viu tanto narrativas e mentiras, porque a comunicação é estratégica em qualquer guerra e em qualquer construção. Mas o inimigo, ele é especialista em prejudicar a comunicação, para que as pessoas que têm a verdade não se comuniquem, e colocar no lugar da comunicação da verdade a mentira. Então esse é um segundo e grande desafio para a Seara Santa. Nós estamos aqui para quê, igreja? Para que a gente vive momentos de culto? Porque nós estamos construindo algo espiritual, não é? E essa construção espiritual, ela precisa ser feita com esse discernimento espiritual. A gente precisa estar avaliando o que a gente ouve, o que a gente fala, para que a gente não fique com o coração pesado e a obra pare. Aquela obra não precisava ficar parada durante 12 anos, mas durante 12 anos a obra cessou. E muitas coisas aconteceram na história de Israel, na história da igreja assim. Muitas igrejas locais e grandes igrejas nacionais em países inteiros. Existem países que a obra parou. Existem países hoje que a obra está praticamente parada a zero, que foram países que houve grande avivamento, foram países que houve uma grande construção da igreja, uma igreja muito dinâmica, uma igreja muito viva naqueles países. E hoje, em alguns desses países está parado. Em outros países, depois de um longo tempo, a obra voltou. Dentro de próprio Israel, o que aconteceu? Eles passaram 72 anos no cativeiro, e depois eles voltaram, houve um avivamento em Israel ainda. Isso foi alguns séculos antes de Cristo vir. Tudo isso aconteceu. Então, houve momentos de avivamento dentro da nação de Israel, e houve momentos em que a obra esteve parada. Quem perdeu isso? Aquelas gerações em que a obra estava parada. Vocês estão comigo? Amém? Então, quando a obra para, quem é que perde? As pessoas que pararam. As pessoas que deixaram de fazer, perderam 12 anos. A nação inteira perdeu quanto? 72 anos, mais de 72 anos, porque 72 anos eles ficaram lá, exilados, foram todos tirados da sua terra. Mas entre o período que eles já estavam no pecado, sem fazer nada, depois veio o exílio, e o período do retorno deles, e o avivamento que veio, esse período aí você pode botar quase um século, quase 100 anos. Então imagine quantas pessoas foram para o inferno, porque não ouviram a palavra da verdade, por causa daquela geração que se afastou da verdade e começou a agir carnalmente. E isso acontece com a história da igreja. São desafios da Seara Santa. Amém? A gente vai ver agora um outro texto de outro profeta, do profeta Ageu. Abra sua Bíblia lá no capítulo 1 da profecia de Ageu. Ageu também foi profeta da volta do cativeiro babilônico. E Ageu vai falar aqui algo de forma muito prática. Ageu era um profeta muito prático. As profecias de Ageu eram diretas. O Matuto diz assim, feito um soco no olho. A profecia de Ageu era profecia direta. Então abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1. Amém? A gente vai ler versículo 2 a 6. Ageu, capítulo 1, versículo 2 a 6. Aleluia. Ageu, capítulo 1, versículo 2, até o versículo 6. Assim fala Ial dos exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa de Ial deve ser edificada. Veio, pois, a palavra de Ial por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz Ial dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Então,
Ageu ele vai direto ao ponto, porque aqui está o segundo desafio da Seara Santa, da edificação das coisas espirituais. Qual o segundo desafio? É a gente querer construir as coisas espirituais com os recursos terrenos. O que acontece aqui, em Ageu? As pessoas estavam dizendo mais ou menos o seguinte: se eu tivesse dinheiro, eu ia construir a casa espiritual, o templo. Se eu tivesse com um emprego melhor, se isso fosse no meu tempo de juventude, quando eu tinha saúde. Tem pessoas que falam essas coisas. Então o homem sempre coloca a dificuldade naquilo que está ao alcance dele. E ele não entende que para as coisas pessoais dele, ele não vê dificuldade. Não é? Às vezes brincando a gente diz assim: vai ter uma vigília. A vigília vai começar de 4 horas da manhã. Vai ser uma vigília diferente. Aí as pessoas acham muito difícil sair de casa para chegar no tempo, 4:30 da manhã, ou 10 horas da noite, ou meia-noite, ou 2 horas da manhã, a hora que for. Mas se fosse assim: olha, nós vamos fazer um passeio para a praia, vai ser 0800, né? Aí todo mundo se acorda de madrugada, 3 horas da manhã, sai, chama alguém para vir de segurança até se for preciso. Então, é mais ou menos sobre isso que Ageu está falando. Ageu está falando que a nação de Israel, agora que ela já estava pronta, ela, em vez de colocar sua confiança e agir, ela ficava arranjando desculpas. E eram desculpas até aparentemente justas, porque eles estavam construindo a casa deles. E aí o profeta diz: agora é acaso o tempo de você habitar numa casa apanelada? A casa apanelada é com um acabamento na panela. Trocando miúdo, não é bem isso não. É um acabamento bem feito, na régua. Uma casa bem acabada, bem construída, melhor acabamento. Agora, é claro que isso aqui são figuras espirituais. Nosso Pai não habita em prédios feitos por mãos humanas. Mas o princípio aqui é que a gente precisa dar o melhor para Ele. Amém? E quando se trata para nós mesmos, a minha saúde, o meu lazer, o meu bem-estar, as coisas que eu gosto, aí a gente dá o nosso melhor. Mas quando se trata das coisas do reino, da construção da igreja, da Seara Santa, às vezes uma boa parte das pessoas se munem, se armam de desculpas. Então a palavra, ela vem de forma direta e pergunta para a igreja. Essa palavra é viva para mim e para todos nós aqui, e quantos puderem ouvir. Ela pergunta o seguinte: e esse tempo que a gente está vivendo é o tempo da gente viver em casa construída, bem construída? Ou seja, será que a gente já está com tudo pronto para a gente ter a casa perfeita aqui nessa terra? Aqui a profecia, nem muito menos eu, estou condenando você ter uma boa casa, não. Eu quero falar aqui de coisas espirituais. Onde está a nossa prioridade? Será que a minha prioridade é pensar que eu vou viver para sempre, eu vou ficar aqui para semente? Eu ficar achando que eu tenho que cuidar de mim mesmo, né, dos meus bens, de enriquecer. Então é preciso, isso não é só um presbítero, como o apóstolo Paulo falou no texto que a gente leu aqui no começo do culto, que precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida a Cristo, não, é a igreja. Se nós hoje, amados, não estamos dispostos a dar prioridade ao reino e buscar as coisas do reino, a Seara Santa, e vencer esses desafios, será que no tempo de perseguição que a gente vai viver isso? Ele diz assim: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Mas se no pouco a gente está dando desculpa, não, eu não posso contribuir financeiramente, eu não posso contribuir com o meu tempo, eu não posso contribuir com a minha saúde. Financeiramente eu estou com recurso escasso. Só o Pai sabe das minhas dificuldades. Verdade, mas em toda dificuldade que você estiver passando, você precisa priorizar o reino. Mas eu tenho que cuidar da minha saúde, só Ele sabe. É verdade, só Ele sabe. Eu tenho que cuidar do meu casamento, só Ele sabe as lutas. Verdade, só Ele sabe. Mas tudo que nós colocamos em primeiro lugar, e estamos edificando em primeiro lugar, nós estamos edificando fora de tempo. É essa a profecia de Ageu. Ageu fala para essa mesma nação que estava voltando do cativeiro, e agora as pessoas não estavam se dispondo, porque as pessoas estavam buscando cada uma o quê? Os seus próprios interesses. Vocês estão comigo? Amém? Então veja, amados, como essa palavra ela é atual.
Porque até mesmo na edificação da igreja visível, a igreja terrena, as pessoas têm prazer em buscar aquilo que for do seu próprio interesse. Se não for do meu interesse, já não tenho mais prazer, já não quero mais ajudar de forma alguma. Já vou logo lavando as mãos, que outro faça. Se outro quiser, já vou logo desaprovando. Então, essa é a realidade aqui que o profeta Ageu, de uma forma muito prática, está confrontando da parte do Espírito Santo. E para a gente concluir, a gente vai ler ainda Zacarias, capítulo 4, para a gente ver agora mais um desafio. É claro que eu não vou relacionar todos os desafios, né? Logo depois de Ageu, aí vem Zacarias, viu? Quem abriu em Ageu, Zacarias é colado com Ageu. E Zacarias foi um dos profetas que também viveu nessa época, contemporâneo do cativeiro babilônico, amém? Ele viveu esse período aí. Eu vou ler dos versículos 6 a 7 de Zacarias, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 6 a 7. E depois pular para o versículo 9, tá certo? Vamos lá. Zacarias capítulo 4, versículos 6 até o versículo 7. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra de Ial a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz Ial dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Aleluia. Eu quero dar uma pausa aqui e dar uma ênfase. Vejam só. Aqui o profeta Zacarias, ele traz uma profecia a Zorobabel, dizendo que Zorobabel ele vai ser grande diante de vai ser uma grande montanha, né? Por quê? Porque ele vai lançar a pedra de remate, no versículo 7 aí. O que é a pedra de remate? Quem entende um pouquinho de construção? Quando a gente vai arrematar, alguém está fazendo um reboco, agora chegou o momento de arrematar. É finalizar, né? A pedra de remate seria a última pedra da construção. A primeira pedra precisava ser colocada o quê? Dando prioridade às coisas do reino. Foi Ageu que foi levantado para dizer que Israel precisava dar prioridade, que não era tempo de edificar para si mesmo, cada um edificar para si mesmo, sua própria vida. Era tempo de edificar as coisas espirituais. E agora Zacarias é levantado com uma visão espiritual. Ele vê o próprio anjo, e o próprio anjo de Ial falando para Zorobabel. Zorobabel parece o nome de alguém que é inimigo, né? Não, ele estava ali reinando. Ele era um governador que foi levantado pelo rei da Pérsia. E ele foi levantado, o rei Dário, para terminar, para concluir a construção. E ele ia colocar a pedra de remate. Agora ele ia colocar a pedra de remate com quais aclamações? Leiam de novo o versículo 7. As mãos de Zorobabel lançará os fundamentos dessa casa, e elas mesmas a acabarão, as próprias mãos, né? Elas mesmas, para que saibais, pulei para o versículo 9, né? Para que saibais que Ial fez isso. Mas a gente vai voltar para o 7. O 7 diz assim: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Ou seja, você não vai ser dificuldade nenhuma, você vai ser um local plano. Porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Quais são as aclamações? Haja graça e graça para ela. Então a obra, eu quero concluir com essa palavra aqui, ela é construída de uma visão da graça. Ela é construída através de aclamação. A igreja precisa levantar sua voz, erguer sua mão, como diz o apóstolo Paulo. Ele diz: eu quero que todos os varões levantem mãos santas, em todo lugar. Você levantar a sua voz aclamando que haja graça e graça sobre essa casa que a gente está construindo. Não é? E esse entendimento da graça e graça sobre graça é um entendimento que tudo é favor. O que é graça? Quem sabe o que é graça? Um favor que a gente não merece. Então, as coisas do Pai nós construímos não é pela força do nosso braço, não é buscando a nossa glória, não é andando em pecado, como se pecado não fosse, relativizando as coisas, dando mau testemunho. O apóstolo Paulo diz: olha, comer carne não é pecado não.
Mas se isso escandalizar meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Está escrito isso literalmente. Então existe o pecado que você comete por ser pecado na essência, e existe o pecado que, apesar de não ser pecado, se eu estiver fazendo o meu irmão cair e eu puder evitar aquilo ali, eu vou estar pecando. Agora, é claro que o nosso Salvador, ele também chegou a dizer que bem-aventurado é aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo, nem rocha de tropeço. Porque às vezes você andando na verdade, onde você foi determinado a andar, alguém vai se escandalizar e vai cair. Mas se são coisas que você pode evitar, você deve fazer. Então é assim, por exemplo, eu não vejo problema nenhum se eu tomasse um copo de uísque, um copo de cana-de-açúcar, do mais forte que tivesse. A palavra condena a embriaguez e o vício. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. A embriaguez e o vício, a pessoa que bebe sempre. Mas como eu vivo numa cultura, se alguém souber, se alguém vê, se escandaliza, eu posso viver sem isso? Posso. Aliás, é até saudável. Porque se você ingere qualquer quantidade, um copo de cerveja, ou me fugiu a mente, uma cidra, né? Como é o nome daquilo aí? Um champanhe. Uma champanhe bem fraquinha, tá certo? Mas se você tomar uma quantidade que passe 30 gramas de álcool no sangue, um homem adulto já não consegue mais metabolizar mais do que 30 miligramas. O que vai acontecer? Esse álcool vai entrar no sangue, vai para a cabeça, a pessoa fica alta. Se chama, né? Começa a ficar alta. Depois aí começa a vir a embriaguez, mas começa a ficar alta. E isso aí já faz um dano ao corpo. Porque o álcool, quando ele não é totalmente metabolizado no fígado, ele começa a ressecar as artérias, as válvulas. Ou seja, a pessoa que ia viver talvez 90, 100 anos, ela vai viver menos tempo. A pessoa que já na velhice ela ia ter saúde mental, ela fica com Alzheimer, ela fica com mal de Parkinson. Na velhice lá. Mas só que quem é que está preocupado com isso? Eu mesmo não estou. Mas sabe qual é o nosso cuidado? Não preocupação. O nosso cuidado é que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então não é uma questão relativa, eu não sei se eu vou viver 90, 100 anos, é porque eu quero viver 200 anos aqui na Terra. Não é isso, é questão de você estar cuidando do seu corpo. Dentro do que você pode fazer. Às vezes, evidentemente, há exceções. E eu estou falando isso por causa do testemunho. Porque a gente está construindo uma casa espiritual. Então, como é que as pessoas vão me ver bebendo direto? Eu no Recanto bebendo, na Fiorentina, nos restaurantes onde eu estou bebendo. Então, que construção é essa que eu não tenho nenhum interesse se eu estou escandalizando ou não? Então, esse zelo precisa existir na igreja. E esse zelo na nação de Israel, quando parou de existir, a igreja, a igreja do Antigo Testamento, né, podemos dizer assim, ela começou a enveredar em caminhos de idolatria, começou a pensar como esse século presente, começou a agir, a querer edificar as coisas espirituais como se não fossem coisas espirituais, a querer fazer dentro da casa do Pai coisas que as outras nações faziam. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter, e a gente confia o quê? Na graça. Então a edificação espiritual é a gente entender que é um favor do Pai. E vamos ler o finalzinho desse texto agora, o versículo 9, até o 12, até o 14. 9 a 14 diz assim: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos, lançaram, está no passado, né? Lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, está lá no futuro. Elas lançaram e elas acabarão. Quem está profetizando isso? Zacarias, perdão. Zacarias. Para quê? Para que saibais que ao dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos de Ial, que percorrem toda a terra. Tornando a falar-lhe, perguntei. Zacarias perguntou ao anjo, viu? Quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? O anjo respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu Ial. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto a Ial de toda a terra. Aleluia. Amém. Então, gente amada,
essa visão do profeta Zacarias foi uma visão que também se consumou. Foi uma profecia. Quando Zacarias teve essa profecia, nada desse cenário ainda estava montado. Nem o próprio Zorobabel ainda não tinha os poderes políticos, os poderes militares, econômicos para agir. Mas a profecia veio, a revelação veio. Zacarias teve uma visão do anjo, fez perguntas ao anjo nessa visão. O que era que significava isso, o que significava aquilo. E o anjo de Ial foi explicando a ele. Por isso o anjo de Ial é chamado ele mesmo pelo nome do Altíssimo. Amém? Do próprio Pai. É assim que está na Escritura. O anjo de Ial, e depois aparece novamente o próprio... Algumas pessoas, como o profeta aqui Zacarias, ele se referindo ao anjo como se ele fosse o próprio Ial, porque ele é o enviado, ele é o representante. Isso se chama cristofania, ou a presença de Cristo no Antigo Testamento. A presença do nosso Salvador, do Messias, do Mashiach, antes mesmo dele vir ao mundo. Ele estava presente na visão de Zacarias. E o próprio Zacarias chama ao anjo de Ial, e chama ele aqui no texto, como a gente viu, o próprio Ial. Amém? Bem, amados, vamos orar, vamos agradecer o estudo da palavra de hoje. Quem nos acompanhou nesse estudo, seja abençoado em meditar nessa palavra, em conhecer essa palavra. Certamente essa palavra é viva, só o conhecimento já é edificação para a sua vida, mas se você recebe ela do Espírito Santo, significa que ela vai trazer também o fogo do Espírito, vai te transformar, como transforma cada um de nós. Não é um mero conhecimento, mas é a vida do nosso Pai em nós. Pai, te agradecemos por esse estudo, por essa palavra, por essa noite bendita. Graças te damos porque o teu Espírito esteve e está nos edificando com esse alimento. Esse alimento nos fortalece, vem nos nutrir espiritualmente. Por isso, ó Pai, fortalecidos, graças te damos. Aleluia.